a nossa reunião de hoje, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a doutora Gláucia por ter aceito o convite, estar conosco, feito por intermédio da nossa diretora científica, a doutora Célia, e ao mesmo tempo quero agradecer a toda a minha diretoria da Somerge, quero agradecer a todos os meus amigos de diretoria também da SOMEI, e também da Ambibarra e da doutora Célia, e principalmente todos os convidados e associados que estão aqui nessa reunião do dia de hoje, né? Eu vou passar para a doutora Célia fazer a sua primeira palavra e depois eu vou passar para a Simone, porque nós temos alguns recadinhos para passar para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Glaucio, a gente volta a falar. Obrigado. Célia, por favor. Obrigada, Rômulo, nosso presidente. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter você, Glaucia, aqui conosco. Sinta-se em casa, sinta-se abraçada por todos nós. É uma honra para nós da Somerge, assim como da SOMEI e da Amebarra, ter você aqui hoje. Quem não conhece Gláucia, né? Gláucia hoje é um dos grandes nomes que nós temos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, extremamente atuante, responsável por uma diretriz sobre risco cardiovascular da mulher, que nós tivemos a publicação no ano passado, e que vem norteando não só a nossa cardiologia, mas também os clínicos e nós lá na ginecologia, na Febrasgo. Além disso, Glaucia é muito atuante hoje como editora também da revista oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma grande honra ter você aqui hoje, Glaucia, falando de um tema que nós conversamos aqui junto aos colegas da Somerge, que nós estamos procurando uma educação médica continuada que atenda às diferentes especialidades. E nada melhor do que falar sobre a questão do risco cardiovascular, principalmente essa doença cardiometabólica. O que a gente deve saber? O mínimo que a gente deve saber, baseado nesses conhecimentos atuais que você domina tanto. Então, nossa gratidão e obrigada aos colegas que estão aqui hoje. E como o Rômulo já havia falado, nós temos nosso canal do YouTube, onde terá depois a gravação, a manutenção dessa aula, que vai ser, com certeza, em vários momentos, consultado pelos colegas. Obrigada, e agora a palavra é sua, querida. Acho que ainda tem Glaucia, uns recados, né? tem sim, Glaucia, obrigado. Simone, podemos passar nossos vídeos, por favor? Vamos, eu gostaria primeiro de passar o vídeo da Somerge. Só um segundo, por gentileza. Pois não. Simone, estamos sem som.
Simone? Simone, está ouvindo? Oi, doutor Rômulo. Vamos lá, se o senhor quiser dar início agora, nós passaremos o vídeo do fórum ao final, antes Ok, das perguntas, tá bem? tá bom. Obrigado. Gláucia, seja bem-vinda mais uma vez. Toda a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Célia. Obrigado, Benjamin. Obrigado, Zenilda, que está aqui. Então, vocês estão me escutando bem, certo, Rômulo? Posso começar, beleza. Então, vou fazer a minha. Isso, desculpe. Só que acho que eu acabou. Doutora Gláucia caiu, vamos aguardar só um segundo. Não, doutora Gláucia está aqui, estava travada, desculpa. Sem som, doutora Gláucia. Agora sim. Tudo certinho, certo, Simone? Tudo certo. Beleza, então vamos. Desculpe aqui, acho que a internet ficou ruim, viu? Não, não é só a sua, viu, Simone? É, Bem, então, o que a gente queria falar com vocês é sobre a epidemia das doenças cardiometabólicas, conforme o que a Célia nos pediu. E aí, a ideia aqui é fazer uma visão geral dessa epidemia das doenças metabólicas, né? E o que, na verdade, hoje, esse conceito de doenças cardiometabólicas é o conceito de você ver essas doenças como uma doença única, ou seja, não só mais considerar a diabetes, considerar a doença renal crônica, a doença hepática, esteatótica, metabólica, doença cardiovascular, mas fazer com que essas doenças sejam vistas como um acometimento sistêmico que tem como sua base a inflamação. E isso tem um impacto muito grande, porque nós sabemos que as doenças cardiovasculares, que é o principal causa das doenças cardiometabólicas, são responsáveis por 18 milhões de mortes no mundo. E queria chamar a atenção dos senhores para a questão da obesidade. Esse foi um artigo que nós publicamos no Lancet, do grupo de pesquisa do GBD, e observem que a obesidade, tanto aqui nos homens quanto nas mulheres, se eu projetar, ela já é bastante alta nos dias atuais, mas projetando para 2050, essa obesidade vai aumentar em todas as regiões do globo. E isso tem relação com o padrão alimentar não saudável, com a inatividade física que está acontecendo bastante no mundo, com as dietas obesogênicas, com porções cada vez mais exageradas, com a baixa ingestão de fruta e vegetal e o alto consumo de carne processada, sódio e gordura trans. Isso faz com que esses fatores de risco, que os cardiologistas conhecem bem, que são aqueles fatores de risco tradicionais para a doença cardiovascular, também sejam fatores muito importantes para as doenças cardiometabólicas. Então, a idade aumenta o risco da doença cardiometabólica, o tabagismo aumenta o risco de doença cardiovascular e desfecho das doenças cardiometabólicas, o diabetes altera a progressão da doença cardiovascular, a história familiar tem um componente muito importante genético nessa doença cardiometabólica, a obesidade, que é um dos principais riscos da doença cardiometabólica, especialmente pelo processo inflamatório que ela acarreta, e a hipertensão arterial, que acelera o processo dessas doenças
cardiometabólicos e os desfechos adversos, como, por exemplo, infarto e AVC. Mas, para além disso, nós temos outros fatores, que são os fatores que a gente chama de fatores emergentes e que cada vez mais são considerados para essas doenças cardiometabólicas e doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a poluição. Então, a poluição com partículas de material particulado, o PM2,5, ele contribui para uma inflamação sistêmica, levando à disfunção endotelial, ativação de células imunes e produção de citocinas pró-inflamatórias. Outra coisa que a gente não pensa muito, mas está escutando falar agora, são os microplásticos e nanoplásticos que estão sendo vistos nas placas arteriais, e isso faz com que os eventos cardiovasculares sejam aumentados. Outra coisa, as mudanças climáticas. Nós pensamos, não, isso na verdade não tem importância para a doença cardiometabólica, mas o aquecimento global ele tem um potencial grande para acelerar as doenças cardiometabólicas por causa da exposição ao calor, por causa das correntes migratórias, por causa da questão da insegurança alimentar. E isso tudo tem um impacto muito grande. Então, pegando como exemplo a poluição e a doença cardiometabólica, a gente tem alteração com aumento do estresse oxidativo, com aumento de produção de espécies relativas de oxigênio, desregulação do metabolismo lipídico, como liberação de ácidos gráficos com espécies já oxidadas, inflamação sistêmica, alterando células imunes com citocinas pró-inflamatórias e disfunção endotelial que leva à doença, aumento desse risco de eventos cardiovasculares. Dentro desse contexto das doenças cardiometabólicas, duas doenças nos chamam a atenção mais recentemente, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e a doença hepática esteatótica metabólica. E por que nós estamos considerando essas doenças de uma forma diferenciada? Porque elas têm fatores que são comuns, como, por exemplo, a resistência à insulina, como, por exemplo, a obesidade e, como exemplo, a inflamação sistêmica. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que nós entendíamos muito pouco até algum tempo atrás, ela hoje já representa 50% de todos os tipos de pacientes com insuficiência cardíaca. E ela tem um tratamento bastante difícil. Enquanto eu consigo tratar bem a doença isquêmica, eu não consigo tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Muito provavelmente porque essa doença ela é sistêmica e não basta eu tratar só o coração, eu tenho que tratar o indivíduo de uma maneira geral. A mesma coisa acontece com a disfunção hepática, esteatótica metabólica. Ela está aumentando muito, hoje 30% da população mundial já tem essa doença. Ela faz com que nós reclassifiquemos o risco, muito provavelmente ela agrega um risco adicional, e a gente pode conversar depois nas perguntas. Nós temos teses sendo feitas no Fundão sobre isso lá na UFRJ, e assim tem boas notícias para dar, e ela tem uma consequência cardiovascular, porque a morte, por exemplo, dos pacientes com doença hepática esteatótica metabólica é por doença cardiovascular. Então, todas essas doenças, elas estão muito imbricadas e elas têm uma fisiopatologia comum. E qual é essa fisiopatologia comum? Alteração na massa e na composição corporal, desregulação da sinalização da insulina, alteração da pressão arterial e homeostase lipídico, desequilíbrio do gasto energético, são processos inflamatórios crônicos, disfunção imunológica, e eu tenho uma alteração na interface com a microbiota intestinal, que a gente sabe hoje que é muito importante para essas doenças cardiometabólicas. E essas doenças, elas têm vários tecidos envolvidos. Não é só o rim, o coração, o fígado, mas temos também o cérebro, por exemplo. Por quê? Porque o cérebro vai regular o metabolismo e o comportamento o metabolismo e o comportamento alimentar. O intestino, porque a microbiota, ela funciona como um segundo cérebro, na verdade, no sentido de regular um monte de citocinas inflamatórias, várias citocinas, o músculo esquelético em relação à glicose, à resistência à insulina, o remodelamento que acontece no coração, então, tecido adiposo, branco, tecido marrom. Então, essas estruturas todas, elas vão se imbricar para ter mecanismos intrínsecos de comunicação intercelular. E quando eu tenho todo esse mecanismo ativado, eu tenho uma grande cascata de fenômeno hiperinflamatório. Outro
conceito que parece complicado, mas é muito interessante para que a gente entenda depois como tratar essas doenças, é da imunidade treinada, né? O que que é imunidade treinada? Nós temos uma imunidade inata, conhecida, que todos nós sabemos, que nos ajudam a vencer as infecções, mas quando ela é induzida inadequadamente, ela é responsável pela regulação da inflamação e ela faz uma inflamação crônica, né? Então, essa indução inapropriada da imunidade treinada pela obesidade, pela desregulação metabólica, ela vai alterar e vai acarretar alterações inflamatórias extremamente importantes nas células mieloides, impulsionando não só a aterosclerótica, a doença aterosclerótica, mas também os eventos das doenças cardiovasculares. E o que que altera essa imunidade treinada? Os fatores nutricionais, que nós já conversamos, os fatores metabólicos, por exemplo, uma hiperglicemia persistente, uma hiperuricemia persistente, uma dislipidemia, e os mecanismos hormonais ligados, por exemplo, à hipertensão, como a aldosterona, os outros hormônios que regulam. Então, elas vão promover uma reprogramação dessas células mieloides e elas resultam em um fenótipo pró-inflamatório persistente que contribui para a aterogênese. E é por isso que, por exemplo, não adianta eu tratar um paciente com obesidade por um tempo. E o grande problema das novas drogas é o reganho de quilos que esses pacientes têm e eu trago de volta para esses pacientes o risco cardiovascular aumentado. Então, esse mecanismo de imunidade treinada, o que que ela faz? Ela vai agir sobre essas células tronco hematopoéticas que têm longa vida na medula. E aí ela faz e ela contribui tanto para essa cascata inflamatória como este estímulo permanente para inflamação crônica. E essa reprogramação metabólica e epigenética, ela vai alterar tanto a glicólise, o ciclo do ácido tricarboxilato, tricarboxílico, desculpe, a glutaminólise, a biossíntese de colesterol. Então, todas essas alterações são alteradas. Além disso, eu altero também o RAGE, o DIPH1, que é o quê? Na verdade, é um receptor dos produtos finais da glicação avançada. E aí ele vai alterar a termogênese, ele vai trabalhar toda a parte do metabolismo da glicose. E, além disso, eu tenho também disfunção mitocondrial. E essa disfunção mitocondrial, que é o Ehrman-Mans, o que que eles fazem? Ela faz com que eu tenha uma progressão, o Ehrman-Mans, desculpe, ela tem uma progressão da doença renal diabética. Então, eu junto tudo isso para mostrar a importância da fisiopatologia e da busca de novos medicamentos para nos ajudar a tratar os nossos pacientes. Esse é um artigo bastante interessante e essa figurinha é muito boa, porque, na verdade, o que ela faz? Ela mostra a importância tanto da restrição calórica, mas, por exemplo, das drogas que a gente usa, os agonistas GLP-1, os antagonistas da SGLT2. E veja, assim, a obesidade, o que que ela faz? Ela triga esse eixo RAGE de APH1, acarreta inflamação, acarreta resistência à insulina, altera a dislipidemia, então eu vou ter muito mais lipoproteínas que são oxidadas. Com isso, eu tenho uma inflamação sistêmica que é trigada pela imunidade treinada e os progenitores, e eu levo uma aterosclerose, uma doença cardiovascular, eu acelero a produção da disfunção renal no diabetes e eu vou acelerar também as alterações mitocondriais que acontecem, por exemplo, no tecido hepático. E aí eu preciso abordar essas doenças, né? Como é que eu faço para abordar essas doenças, que é o nosso objetivo maior? Então, trazendo esses conceitos da fisiopatologia, eu consigo entender que não adianta eu abordar tradicionalmente essas doenças, ou seja, não adianta eu só dar beta-bloqueador ou inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou mesmo eu dar estatina isoladamente. Essas abordagens isoladas das doenças não vão resolver o meu problema. Então, eu tenho que entender que eu tenho que tratar essas doenças de uma forma sistêmica e mudar o paradigma para que eu possa escolher drogas que vão atuar em múltiplos órgãos, em disfunção metabólica, em vias inflamatórias como um todo, sistemicamente. E aí eu tenho várias terapias emergentes, como, por exemplo, inibidor da SGLT2,
terapias baseadas em incretinas, são drogas, por exemplo, que mostram, por exemplo, né, um benefício amplo, como, por exemplo, as estatinas que a gente usava antigamente. Então, como é que eu vou fazer para calcular aquilo que a Célia me pediu, né? Como é que eu faço para calcular esse risco metabólico dos indivíduos? Eu devo seguir um passo a passo. Então, primeira coisa, eu vou ver esse paciente de forma holística. Então, aqueles indivíduos que têm fatores de risco cardiovascular, como, por exemplo, histórico familiar, tabagismo, hipertensão, diabetes, por exemplo, ou níveis elevados com dislipidemia, de lipídios, obesidade, eu calculo o risco cardiovascular. E aí eu vou para os pacientes que tiverem, por exemplo, uma doença cardiovascular estabelecida, que eu já sei que o risco é alto desses indivíduos para ter evento. Mas aí o que eu vou olhar? Eu vou olhar para as outras doenças. Então, eu vou estratificar esse paciente para saber se ele tem uma hemoglobina glicada alterada, se ele tem uma resistência à insulina, se essa glicose está alterada em jejum. Se eu não consigo avaliar esse paciente dessa forma, eu faço um teste de tolerância oral à glicose e vou rastrear esse paciente, por exemplo, para procurar uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, porque muitas vezes eu faço um ecocardiograma, o paciente tem clínica de insuficiência cardíaca, eu faço eco, mas eu não consigo, se eu não tiver com essa ideia em mente, fazer esse diagnóstico. Aí depois eu passo, no terceiro passo, para os indivíduos que têm diabetes tipo 2. Então, aqueles que têm diabetes tipo 2, eu vou buscar as outras doenças, né? Eu vou buscar a doença cardiovascular, vou rastrear para fibrilação atrial, eu vou fazer uma avaliação renal com, por exemplo, a relação albumina-creatinina na urina, com a taxa de filtração glomerular, com clearance, e aqueles indivíduos que têm doença renal crônica e os indivíduos que têm a hepatite, que tem, desculpa, a doença hepática, esteatótica, metabólica, eu vou então rastrear tanto para doença cardiovascular e o doença renal crônica também, para diabetes, vou rastrear para doença obesidade, por exemplo, e eu sei que eu vou mostrar para os senhores que depois que a perda de peso vai alterar, inclusive, o desfecho da doença renal crônica, e fazendo isso eu calculo o risco cardiovascular, de modo que eu entenda o doente como todo esse sistema de doenças interligadas e que eu tenho que pensar nelas e não posso atacar só a doença cardiovascular, ou só tratar a obesidade, ou só tratar o diabetes. E vejam, senhores, que a restrição calórica nós agora, né, tivemos a guerra e a gente tinha uma restrição calórica, e aí agora a gente tem o contrário, né? Nós temos um excesso de alimentação. Então, se eu conseguir fazer essa restrição calórica, eu reduzo o estresse oxidativo em 75%. Então, e com os danos do estresse oxidativo, né? Se eu reduzo a restrição calórica, eu reduzo a pressão arterial em 50%. Eu melhoro a sensibilidade à insulina em 65%. Eu melhoro a saúde da mitocôndria, né? A gente tem que pensar, por isso a gente falou daquela fisiopatologia, e, por exemplo, eu melhorando a saúde da mitocôndria, o que que eu faço? Eu melhoro a cadeia respiratória e eu evito que o meu paciente com diabetes evolua mais rápido para a doença renal crônica, né? Então, essa restrição calórica, ela tem benefícios múltiplos, não só na perda de peso, mas benefícios sistêmicos, diminuindo as citocinas pró-inflamatórias e diminuindo aquela imunidade treinada que eu mostrei para os senhores lá atrás, que são órgãos que vão perpetuar essa inflamação e perpetuar a disfunção metabólica desses indivíduos, né? E, além disso, o que que eu faço? Eu trato também a microbiota intestinal. E tratando a microbiota intestinal, essa restrição calórica, eu tenho uma melhora da saúde cardiometabólica. E como é que eu vi isso? Então, é um estudo muito velho, que foi publicado em 2006, que é o Look Ahead, e ele mostrou que, com análise de subgrupos, eu tinha melhora do desfecho cardiovascular, mas eu só tenho essa melhora do desfecho cardiovascular se eu perder peso de forma significativa. Então, eles mostraram que eu tenho melhora não só da doença cardiovascular, melhora da obesidade, do diabetes, se eu tenho uma perda de peso de 10% com a cirurgia bariátrica, que a gente vai comentar um pouquinho para frente, ou se eu tenho uma perda efetiva de 20% com as outras medidas de restrição calórica dos indivíduos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou tratar um paciente com doença cardiometabólica, eu calculei aquele risco, eu olhei aquele paciente de forma holística e eu vou mudar o estilo de vida desses indivíduos.
Então, vou fazer intervenção no estilo de vida com redução calórica. Esse indivíduo tem que fazer aquele exercício físico que todo mundo já sabe, são 150, pelo menos 150 minutos por semana de um exercício físico que de preferência moderado a vigoroso, e vou trabalhar com uma dieta do Mediterrâneo. A gente pensa, mas a dieta do Mediterrâneo não é uma coisa que a gente tenha no Brasil. Mas a nossa dieta tradicional, ó, feijão, arroz, uma proteína magra, legumes e verduras, ela tem tanto benefício quanto a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo tem a vantagem de eu ter mais azeites, mas não é uma dieta que, de fato, a gente está acostumado a usar no Brasil. E essa prevenção ela é fundamental, porque a inatividade física ela é global, 30% do mundo tem inatividade física, e ela aumentou muito mais com a pandemia. E muitas pessoas que pararam de fazer exercício físico na pandemia não retornaram. Se eu consigo trabalhar essas questões cardiometabólicas, com perda de peso e exercício, eu diminuo em 40% o risco cardiovascular e certamente eu teria um impacto nesses 18 milhões de mortes por doença cardiovascular. Embora todos nós saibamos isso, o que nós conseguimos com a mudança do estilo de vida tão somente é pouco. É muito difícil você manter um indivíduo fazendo exercício físico, com restrição calórica, com dieta adequada, e os níveis de obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, doença renal crônica e doença hepática, esteatótica metabólica estão aumentando muito. E aí eu tenho que, além de eu mudar o estilo de vida, eu tenho que fazer ou drogas, então farmacoterapias, e mostrar para os senhores as estatinas, os inibidores da SGLT2, os agonistas dos receptores do GLP-1 e os antagonistas do receptor mineralocorticoide seletivo. E a minha cirurgia bariátrica, né? A velha cirurgia bariátrica, que cada vez está tomando mais um rumo, mas, na verdade, hoje, a cirurgia bariátrica ela deve claramente ser feita, embora ela esteja sendo muito utilizada, mas utilizada só para aqueles pacientes com obesidade severa e, teoricamente, os pacientes que tivessem comorbidades cardiometabólicas. Falar um pouquinho para os senhores dos ácidos graxos, mas aqui eu quero chamar a atenção do EPA, que é o ácido graxo, mas é o eicosapentenoico. Então, é um ômega 3. Quando eu falo de ômega 3, eu não estou falando do DHA, eu tenho que usar doses bastante altas do EPA, que eu tenho benefícios que vão além do que a gente conseguiu imaginar. Então, alguns estudos mostraram, a ideia aqui não é citar estudos, mas mostraram que eu tenho benefício anti-inflamatório com EPA. Eu tenho melhora da função endotelial, estabilização de placa aterosclerótica, redução de agregação plaquetária e modulação de lipídios plasmáticos. Essas formulações têm altas doses de EPA. Além disso, falar um pouquinho das estatinas. A gente que é cardiologista, nós usávamos muitas estatinas, mas as estatinas hoje, para além do efeito sobre a doença cardiovascular, e elas se mostraram capazes de diminuir a mortalidade global. Por quê? E aí foi visto que elas conseguem também reduzir a inflamação sistêmica e regredir o tecido adiposo epicárdico. Então, algumas meta-análises mostraram que esses efeitos benéficos das estatinas também alteram os parâmetros hepáticos. Eu consigo melhorar a doença, a esteatose da doença hepática, esteatótica metabólica, diminuo níveis, por exemplo, de transaminase e diminuo também o potencial da doença renal crônica com diminuição de excreção de albumina e proteínas urinárias. Falar um pouco da estratégia da cirurgia bariátrica, ela tem sido usada de uma forma indiscriminada, para além do que ela é indicada, que são os pacientes que têm uma obesidade importante e têm comorbidades. Eu consigo, com a cirurgia bariátrica, reduzir 45% a 50% da mortalidade por todas as causas. Por exemplo, eu melhoro muito o controle glicêmico dos meus pacientes. Eu aumento o HDL, colesterol, reduzo o triglicerídeo, diminuição de 70% na doença renal terminal, e eu diminuo os efeitos, os riscos, né? Efeito de risco absoluto, não é risco relativo, é risco absoluto, de 12%, por exemplo, de efeitos hepáticos adversos. Então, isso mostra que a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, e eu tenho que, na verdade, eu brinco que eu tenho que fazer cirurgia bariátrica com a cabeça do meu paciente também, porque se eu não opero a mente dele, ele vai continuar arrumando 1001 formas
de vencer o dumping da cirurgia e ingerir álcool, por exemplo, ou ingerir chocolate líquido. Tem alguns pacientes que reganharam peso dessa forma. Mas quando eu indico bem e eu consigo também fazer um preparo psicológico desses indivíduos, eu vou diminuir diabetes ao longo do tempo, eu melhoro a doença cardiovascular, então ela tem um efeito muito bom. Então, ele tem 45% a 50% de redução de mortalidade, isso de meta-análise de estudos observacionais. 95% de remissão de diabetes com estudos randomizados. Essa é a evidência mais forte que eu tenho. E eu tenho 70% de redução da doença renal crônica em registros, né? Então, assim, a maior evidência que eu tenho é da melhora do diabetes nesses pacientes. Mas quando eu vou pensar em medicamento, não basta eu pensar em qualquer medicamento, porque muitas vezes, e aí essa aqui foi a ideia de mostrar a fisiopatologia para os senhores, eu uso medicamentos, por exemplo, como hipoglicemiantes, que vão promover a adipogênese e acúmulo de gordura epicárdica. Eu não quero isso. Então, algumas insulinas vão alterar as sulfonilureias, não me interessam essas drogas para as doenças cardiometabólicas, né? E eu preciso de medicamentos, por exemplo, que reduzam a gordura ectópica. Então, por exemplo, os agonistas do GLP-1 e os inibidores da DPP-4 reduzem o acúmulo de gordura ectópica, mas não reduzem a inflamação. Então, eu não consigo usar eles sozinhos. Eu posso usar para bloquear uma via, mas eu vou ter que ter a adição de outras drogas. Então, por exemplo, estatina é uma excelente droga porque ela tem efeitos múltiplos. A boa e velha e barata metformina também se mostrou com efeitos múltiplos. Os inibidores da SGLT2 e também os antagonistas seletivos da mineralocorticoides. Então, eles são bons porque eles diminuem a gordura ectópica, eles diminuem a secreção de adipocinas e diminuem a inflamação. Então, são drogas mais apropriadas para o tratamento da doença cardiometabólica. E aí, os agonistas do GLP-1, desculpe, os agonistas do receptor do GLP-1, eles têm expressão nos receptores, foi visto que eles se expressam dentro do músculo cardíaco, e isso provavelmente no miocárdio, provavelmente são responsáveis pelos benefícios deles associados à insuficiência cardíaca, não só na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, melhoram essa função cardíaca. Então, por exemplo, pacientes que tiveram infarto e que têm coração aumentado, eles se beneficiam, e além dos efeitos cardioprotetores que essas drogas têm. Aí, falando um pouquinho dos mecanismos dos inibidores da SGLT2, e eles aumentam a captação de glicose, reduzem os mecanismos pró-inflamatórios com tecido adiposo, diminui o tecido adiposo epicárdico, como eu já chamei a atenção dos senhores, e além disso, eles parece melhorar a cicatrização das células endoteliais coronarianas. Isso é um benefício extremamente importante. E aí, esses estudos são estudos de menos ou mais robustos para cada uma dessas evidências, mas, no geral, o que a gente consegue ver é que esse é uma boa droga para eu usar para os meus pacientes com doença cardiometabólica. O problema dessas drogas é o custo, que é extremamente elevado para drogas que, como os senhores viram, se eu não tiver adesão da mudança do estilo de vida, eu vou ter que usar essas drogas para o resto da vida do meu paciente, e isso é extremamente difícil. Essas terapias que foram pensadas para o diabetes tipo 2, eles têm esses efeitos múltiplos que eu chamei a atenção. Então, os inibidores da SGLT2, elas diminuem efeitos cardiovasculares, efeitos renais e vão atuar também na diminuição da hemoglobina glicada. Os antagonistas, o GLP-1, mostram benefício na função ventricular esquerda, reduzem hipertrofia e reduzem as áreas de fibrose. E os antagonistas do receptor do mineralocorticoide seletivo, eles reduzem também inflamação e fibrose. A gente não sabia, a gente dava essas medicações e a gente não sabia muito bem como é que eles agiam para melhorar a insuficiência cardíaca. Então, tudo isso faz com que eu tenha, por exemplo, além da redução da glicose, eu também tenho redução de pressão arterial
lipídios, talvez provavelmente pela perda de peso, mas que faz com que eu não tenha aquela hiperinflamação que a gente viu na fisiopatologia da doença, e eu diminuo, por exemplo, eu retardo a morte no paciente com doença renal terminal. E aqui mostrar para os senhores esses benefícios colocados em gráficos desses inibidores, né? Então, muitas vezes, o que acontece, como eu tenho benefícios, inclusive com o GLT2, eu tenho benefício com redução de desfecho duro, com morte, por exemplo, como os agonistas do GLP-1 também eu tenho. Então, outros eu tenho eventos cardiovasculares com os inibidores seletivos dos mineralocorticoides. Então, talvez, muitas vezes, eu precise, em determinados pacientes, usar mais de uma dessas medicações para que eu tenha os benefícios cardiometabólicos, não os benefícios para o diabetes, não benefício para doença cardiovascular, mas com uma coisa global. E esses mecanismos também eles atuam na doença renal. Então, eu tenho melhor hemodinâmica dessas drogas, e aí eu já tinha isso quando eu usava lá atrás com os inibidores de ECA e BRA, mas eu também tenho essas melhoras com os inibidores da SGLT2, os inibidores seletivos, os antagonistas seletivos dos mineralocorticoides, os mecanismos metabólicos dessas drogas, que a gente conhece bem por causa da redução da obesidade, mas eu também tenho os benefícios, por exemplo, de inflamação e fibrose. Então, tudo isso faz com que eu tenha melhora da doença renal, principalmente quando ela vem baseada no diabetes. E esses agentes para perda de peso, que agora a gente está conhecendo cada vez mais, né? Você observa, você tem 15% de perda de peso médio com semaglutida, 20% com peso de tirzepatide, que acabou de ser lançado no mercado brasileiro. E vários estudos estão em andamento, mas eu não tenho certeza ainda se eu consigo, com tudo isso, reduzir desfecho duro cardiovascular. Então, estão saindo estudos, mas ainda são estudos que não são tão robustos, tão grandes, e eu estou esperando também que saiam nesses estudos as análises de subgrupos. Então, para os senhores verem, esses agentes farmacológicos como perda de peso, eles estão sendo estudados, são drogas caras, como a semaglutida, mostrou redução dramática, e a tirzepatida mais ainda. Então, todos esses estudos que são clinical trials estão sendo realizados. E eles agora não têm mais como desfecho só diminuir diabetes, mas agora eles têm a intenção de melhorar a morte por doença cardiovascular, que é como esses pacientes acabam morrendo. Então, eu tenho muitos desafios para tratar essa doença cardiometabólica. E o maior desafio que eu acho é a identificação precoce. E além dessa identificação, eu consegui fazer a prevenção. Porque se eu fizer a prevenção, eu reduzo 40% dessa mortalidade. Eu reconhecer, por outro lado, essas doenças quando elas já ocorreram de forma precoce, e eu interagir para o tratamento de todas elas de forma junta, como uma abordagem múltipla, baseado nos mecanismos fisiopatológicos que eu mostrei para os senhores. E aí, com isso, na verdade, eu tenho esses mecanismos que eu vou usar para ajudar a vencer esse desafio. E eu tenho que educar, como nós estamos fazendo aqui, né? Educar os médicos e educar vê-los, para que eles vejam a doença como um conjunto de doenças, mas que tem um denominador comum, como a resistência à insulina, como todo o substrato hiperinflamatório que eles têm. Eu tenho que otimizar o tratamento, eu tenho que fazer com que esse tratamento seja benéfico para todo mundo e não só para quem consegue gastar uma quantidade de dinheiro muito grande por mês para que eu possa usar. Tem que triar e diagnosticar esses pacientes, eu tenho que fazer pesquisa continuada. Para além disso, como isso é uma coisa muito ampla, eu tenho que pensar também que eu tenho que melhorar a qualidade do ar, eu tenho que fazer um planejamento urbano, eu tenho que conscientizar sobre a importância da população para não poluir, não usar, jogar microplásticos. Parece uma coisa difícil, mas isso é toda uma questão de educação e que eu tenho que lembrar que o ambiente tem também uma importância muito grande nas doenças cardiometabólicas. E para isso, isso é um fórum de economia e prevenção de 2019, e ele mostrou então que essas seriam as campanhas que eu deveria fazer, tanto educacionais, né, quanto campanhas relacionadas por exemplo, mudança de estilo de vida, e começar a promover isso, por exemplo, em relação às crianças, diminuir a poluição do transporte público,
reformular as políticas de alimentação, e tudo isso eu precisaria fazer para conscientizar melhor a população, mostrando os rótulos dos alimentos e as pessoas buscarem esses rótulos, fazer aplicativos para promover estilo de vida saudável. Então, e fazer exercício físico, tudo isso é muito importante, mas eu também tenho uma vantagem de poder usar hoje em dia as novas tecnologias para me ajudar a monitorar as DCMs. Então, eu tenho dispositivos vestíveis que eu posso usar, aplicativos para saúde mental, a telemedicina, tudo isso me ajuda a monitorar esses pacientes com doença cardiometabólica. E o futuro está, com certeza, relacionado à inteligência artificial, porque eu consigo ter com inteligência artificial mecanismos melhores de diagnóstico, mecanismos melhores de prevenção, usando, por exemplo, algoritmos de machine learning para reclassificar os parâmetros diagnósticos e tentando levar a medicina de precisão, ou seja, apesar dessa quantidade enorme de remédios e desse acometimento múltiplo das doenças cardiometabólicas, eu tenho que descobrir para aquele meu paciente qual é a melhor droga, qual é o mínimo de medicamentos que eu posso usar para conseguir aquele efeito que eu buscaria. Então, finalizando, eu tenho que ter uma abordagem sistêmica para as doenças cardiometabólicas. Eu tenho que investir em pesquisa, investir em saúde global, porque hoje eu sei que não adianta eu tratar o meu paciente no Brasil se eu tenho toda a questão da poluição, a questão do nanoplástico, dos microplásticos, como é que eu vou, as nanopartículas, como é que eu vou trabalhar com isso? Preciso melhorar a minha medicina de precisão, mas a maior parte do meu esforço tem que ser nas estratégias de prevenção, de mudança de estilo de vida, porque só com isso é o mais barato que eu posso fazer. Eu consigo reduzir em 40% o risco dessas doenças cardiometabólicas, notadamente das doenças cardiovasculares. Então, eu preciso ter um esforço colaborativo, eu tenho que trabalhar junto com pesquisadores, eu tenho que trabalhar junto com a comunidade, com os governos, com a sociedade, para que eu possa juntar forças, para que eu possa diminuir e eu possa olhar essas doenças como umas doenças sistêmicas, para a qual eu tenho que ter novas drogas, novas tecnologias. Eu preciso entender melhor aquela fisiopatologia, como a gente está entendendo agora, para que eu possa fazer estratégias mais direcionadas para o tratamento da doença cardiometabólica. Obrigada pela atenção. Obrigado, Gláucia. Como sempre, aí, fantástico e principalmente trazendo o objetivo que nós sempre entendemos aqui como o melhor, que é a clareza e a facilidade do aprendizado para quem não é o especialista, né? Então, acho que foi de extrema valia tudo que foi falado e para todos nós, né? Algumas considerações sobre o que você falou, eu me recordo de alguns anos atrás, né? É, a gente falava, se lembra quando não existia vidro automático nos carros, né? Aí quando aconteceu o vidro automático, você lembra que nós falamos, deixamos de consumir tantas calorias, porque agora nós não temos mais que fazer esse movimento. Aí também teve uma Como outra eu coisa, tô, tá ouvindo, você Cláudia? está me escutando, Romulo? Estou. Eu não estou conseguindo te escutar. Só um pouquinho, acho que é alguma coisa. Simone, está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, doutor Rômulo. Eu Agora estou te ouço escutando. bem também. Obrigado, Romulo. Agora Tá. voltou. Voltou, Glaucio, para você? Agora estou te escutando bem. Então tá. O que eu estava falando é que lá atrás nós falamos que os carros não tinham o vidro automático, aí passaram a ter vidro automático. Caramba, deixamos de consumir. Não tínhamos controle remoto da televisão. Caramba, deixamos de levantar para trocar a televisão. E a tecnologia veio, o avanço todo da tecnologia, que hoje, em automação residencial, automação em todos os lugares, às vezes, muitas das vezes, não te consome um pouco de caloria que deveria consumir dentro da fisiopatologia e fisiologia que você nos passou, né? E isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, a própria tecnologia, o uso da IA, como você colocou, está aí e vem nos facilitar de alguma forma, né? Agora, os conceitos em geral,
eu sempre trago aqui, antes de passar para as perguntas, é aquilo, né? Eu até falei lá no Congresso em São Paulo. Cara, 80% do que nós podemos é, resolver em medicina, ela está baseada na saúde básica, né? No atendimento de saúde primária, né? Se você tratar bem o hipertenso, o diabético, o obeso, a dislipidemia, você evita gastar 80% dos recursos em 20% dos pacientes, né? Então, evidentemente que isso é muito importante, você traz esse conceito para a gente e renova a cada momento que você fala, né? Então, a gente fala de dieta, essa dieta que você falou é a dieta mais simples que tem, e eu vou falar para você. Há anos atrás, quando eu tive um acidente grave, eu tive uma cirurgia muito pesada no meu joelho, eu fui para o CTI da minha mãe, né? O CTI da minha mãe é o melhor CTI que tem. E eu virei para ela em cima da cama, fiquei muito tempo em cima da cama, enxerto ósseo, as coisas todas no joelho. E eu falei assim: quero arroz, feijão, uma proteína e uma salada. E sempre fruta de sobremesa e nunca refrigerante, só água com um sucozinho e tal. Emagreci 8 quilos em cima da cama, mesmo sem poder fazer muita coisa. Mas era só basicamente essas coisas. Então, o que você falou, eu acho que é fundamental, acho que todos nós, não só passarmos à frente, mas aplicarmos na nossa vida do dia a dia. E atividade física, como você colocou também, achei fantástico, porque você falou o basicão trazendo os estudos que nos mostram hoje, né? Então, muito obrigado, parabéns, fantástico, muito bom ouvir você como sempre aí, tá? Simone, temos perguntas? Temos o doutor Mauro Alves, que gostaria de fazer uma pergunta. Bem, doutor Mauro Alves é um grande amigo, é um diretor da SOMEI, um cardiologista de ponta e premiado aí nos trabalhos. Por favor, doutor Mauro, boa noite. Obrigado. Consegui agora. Bom, Ah, boa noite a todos. Primeiro, que prazer rever aí minha professora da pós-graduação do FRJ. A gente sempre aprendendo com ela. Excelente, espetacular a, a palestra dela sobre doenças cardiometabólicas. É interessante, professora Gláucia, que em termos de pesquisa e bancada, o futuro talvez nos reserve também a gente entender um pouquinho mais de como conversam, né, as células entre si e as próprias organelas intracelulares, que, afinal de tudo, a produção pela proteína, e hoje se estuda muito microRNA, inclusive foi prêmio Nobel de Medicina, essa comunicação talvez nos responda a muita coisa em relação a isso. E também, em termos de futuro, o estudo da calicreína, né, em relação às doenças cardiovasculares em geral. Eu acho que a gente tem uma ação central, e aí eu acho que é mais governamental, poluição e ação individualizada. Você citou, foi super abrangente das drogas e tudo. A pergunta que eu tenho para fazer, professora, e você já avançou nisso, é qual seria o papel da academia e das nossas associações, no particular em termos de prevenção primária? Você falou da educação como nós médicos, né, para ficar familiarizado com isso tudo, e o papel qual seria o papel na população em geral. Nós estamos fazendo aquilo, quer dizer, os panfletos, por que nós não estamos fazendo? Se estamos fazendo o que nós estamos fazendo e por que, na sua opinião, nós não estamos fazendo ainda? Mais uma vez, obrigado. Mauro, prazer vê-lo, né? Isso é uma grande honra ter você aqui conosco. E, na verdade, eu vou te contar uma história, viu? Assim, ó, eu tenho um aluno que é o Pedro Nogueira e eu tenho uma parceria do Pedro com a Cristiane. E eles estão estudando a doença hepática metabólica, esteatótica metabólica. E aí houve uma grande decepção, porque a Cristiane tem uma coorte que ela acompanha lá no Fundão por anos, com esses doentes tratados assim, com muito carinho, muito cuidado. E aí, quando nós fomos estudar esses pacientes, eles têm doença grave, eles têm diabetes, eles têm hipertensão, não estou falando nem da prevenção primária. É, eles têm placa aterosclerótica que a gente identificou pelo machine learning. Basílio está conosco nessa pesquisa. Mas eles não têm evento, eles não têm infarto, eles não têm AVC, e eles têm acompanhamento de mais de 8 anos, sabe? São doentes graves, muitos deles têm fibrose, a gente também avaliou toda a parte hepática, fibroscan e por aí vai. E aí eu estou te mostrando que isso mostra que a prevenção secundária
também funciona. São pacientes da UFRJ que você conhece bem, não tem dinheiro para comprar muitas drogas. Eles têm dinheiro para comprar a metformina, eles têm dinheiro para comprar a estatina, eles tratam o seu diabetes. Se eu reportar isso para dentro da prevenção primária, eu não consigo atingir meu paciente. Então, essa conversa de levar, de trazer o paciente para você, para explicar o risco que ele tem, conversar com ele, para o autocuidado desses pacientes é fundamental. Para isso, a gente tem que gastar tempo, né? Então, eu tenho que gastar tempo como médico, eu tenho que gastar tempo com a minha comunidade, eu tenho que gastar tempo com as sociedades têm que investir. Mas não adianta você investir, e aí você tem uma porção de palestras, dizer partida, então você chama uma porção, acabou de sair, então você chama um monte de gente, faz uma reunião com jantar, e eu consigo trazer esse benefício para dentro da vida do meu paciente, eu não consigo. Então, é para alguns pacientes só, mas para a maior parte dos pacientes eu perder tempo ou investir tempo, né? E eu brinco muito com meus pacientes, Maru, eu falo assim, bom, você gasta, guarda, trabalha para caramba para guardar dinheiro para a sua aposentadoria, mas você vai gastar todo o seu dinheiro porque você não está guardando saúde. Então, se você não investir agora em tentar emagrecer, mas um emagrecimento sustentado, ou seja, perder peso, ir para academia, mudando hábitos de vida, como o Rômulo chamou a atenção, eu não consigo, porque eu uso essas drogas e elas são muito boas para um efeito para perda de peso rápido, mas eu não consigo manter essa perda de peso. E cada vez mais, isso é um grande problema tanto de todas essas drogas que a gente conhece mais recentemente para perder peso, um pouco diferente da cirurgia bariátrica, eu tenho um reganho muito grande. E eu tenho que começar a usar doses cada vez maiores, mais custosas para o meu paciente. Então, acho que a gente tem que vender o básico, mudança de estilo de vida e autocuidado. Somos nós, né? Nós que começamos, só dando exemplo, não fumando, mas também chamando a atenção dos nossos pacientes. Em relação aos nossos governantes, essa questão do urbanismo, amanhã o Paulo vai defender, o Paulo Moura, que você conheceu, ele vai qualificar e mostrando no Rio de Janeiro que ele estudou as partículas, pequenas partículas, mostrando que aumenta a doença cardiovascular, aumenta infarto, aumenta AVC aqui no Rio de Janeiro, mostrando essas diferenças por bairro. E o mais curioso é que não tem nenhum bairro que seja ausente ou pequeno, todos são de moderados a grave de risco cardiovascular. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, não tem jeito. Muito obrigado, Obrigado, mais uma vez, Mauro. parabéns aí. Obrigado, Mauro. Obrigado, Glaucio. Simone? No chat, nenhuma pergunta e não temos ninguém com a mão levantada agora aqui na plateia. Eu Doutor tenho. Romo. Glaucia, pergunta. Paciente, 50 anos, infartou. Tem uma família, 2, 3 irmãos, né? E paciente de outra família infartou aos 66 anos. Aí tem também família. E aí, como é que eu avalio um e avalio o outro, por favor? E os seus familiares? Na verdade, é o seguinte, a doença, quer dizer, a doença cardiovascular precoce, e aí a gente fala para o homem abaixo de 50 anos, né? As mulheres abaixo de 65 anos, porque isso foi baseado no Framingham, mas nós sabemos que, na verdade, isso não é bem assim, né? Então, quem já tem um histórico de doença cardiovascular, mas, por exemplo, a mulher, assim, dá um exemplo que a gente não pensa, eu preciso saber da história de menopausa dessa mulher, porque se eu tenho uma menopausa precoce, por exemplo, o risco cardiovascular dessa mulher já é muito mais aumentado e não chega aos 65 anos. Então, para além da história genética, e ela é a mais forte, mas eu sei que eu não tenho evento, mesmo tendo a história genética, se eu tratar o estilo de vida desse indivíduo, fizer exercício, eu ter um peso adequado e uma dieta adequada, eu não vou manifestar essa doença. Então, eu não vou ter o fenótipo dessa doença lá na frente. Então, eu preciso rastrear todos os familiares desse indivíduo, mas rastrear não só pensando em doença genética do indivíduo que vai trazer para o indivíduo mais jovem, mas pensar
quem é o indivíduo que eu estou rastreando. Se ele tem excesso de peso, independente da genética dele, ele vai ter que ser tratado. Se ele tem obesidade, sobrepeso, obesidade, se ele tem uma dieta inadequada, se você for ver para doença cardiovascular, o maior fator de risco que mais causa doença cardiovascular é a hipertensão. E o segundo é o risco dietético. E a gente não pensa nisso, entendeu? Então, eu tenho que tratar esse indivíduo de uma forma ampla. Quer dizer, se eu ter doença genética não é determinante de eu ter o fenótipo da doença cardiovascular com infarto ou AVC. Não é igual a. Eu não tenho essa sentença na minha cabeça, mas eu tenho que estar alertado para eu fazer uma prevenção mais adequada. Ok. Simone, Doutora Zelina. por favor, Zelina. Boa noite. Antes de tudo, parabenizar a Gláucia, nossa amiga sempre brilhante nas exposições. E é tal coisa, o Romo já comentou a questão do atendimento básico. Tudo vem da prevenção, que na realidade, como mudar o estilo de vida? Nós mesmo, nós médicos mesmo, tendo conhecimento de todas essas causas, a gente quase que não consegue mudar o nosso estilo de vida. E isso a gente vê na população em geral, principalmente nas classes menos favorecidas, como mudar esse estilo de vida. Se a pessoa às vezes levanta 5 horas, 4 horas da manhã, sai, vai trabalhar, chega em casa de noite. Então, eu acho que tem que mudar muita coisa, inclusive políticas públicas de saúde, para realmente você tratar o indivíduo como um todo, não é? É aquele velho conceito da saúde, que é o bem-estar físico, psicossocial e muito mais, não é só isso. E a qualidade de vida tem que ser e tem que ser revisto toda essa forma de viver e começar também com as crianças, investir nisso, na prevenção, nas escolas. Há um tempo aí já foi mudada a questão da merenda escolar. Teve uma época que existiu uma campanha, eu acho que, não sei ainda se isso continua, mas teve uma campanha em alguns colégios, mudar o que tinha na cantina para vender. Então, estimular realmente o uso de frutas e outro tipo de alimento, e que não seja tão calórico e que seja mais benéfico para a saúde e para o desenvolvimento. Então, é isso aí. O ser humano, ele é global. E você falou isso aí, a saúde global. Você não trata um órgão, você trata o indivíduo. E esse indivíduo tem a parte de saúde física, mental e espiritual. Eu acho que vai por aí. Tá? Mas agradecer, Gláucia, e aqui estou pensando no meu estilo de vida, porque eu acho que nessas alturas da vida eu não sei se eu consigo mudar, mas realmente é extremamente útil. Você Parabéns, sabe. Gláucia, e muito Mas obrigada. eu concordo com você, mas vou dizer uma coisa: eu acho que a questão muito da prevenção na escola é fundamental. A gente teve um trabalho de uma tese de doutorado de uma aluna de Arraial do Cabo, e ela estudou as escolas, as crianças das escolas rurais e as escolas urbanas de Arraial do Cabo. E aí a gente imaginava, e a gente teve muita dificuldade até de publicar esse artigo, porque a gente imaginava que as escolas rurais eram crianças com menos nível socioeconômico, né? E as escolas urbanas eram melhores, assim, tinham maior nível socioeconômico. Só que as crianças das escolas rurais, elas eram muito melhores. Elas não eram obesas, elas não tinham dislipidemia, elas não tinham hipertensão. E aí a gente foi tentar entender o que que acontecia, porque a merenda escolar, como você mencionou, era a mesma para todo mundo. Então, todo mundo tinha direito à mesma merenda. Só que as crianças das escolas rurais andavam não sei quantos quilômetros para poder chegar na escola, ou de bicicleta, ou a pé. E, além disso, elas não tinham dinheiro para comprar outra coisa além da merenda. Então, elas comiam a merenda e andavam bastante.
As crianças urbanas, é que a gente foi procurar, porque não dá para entender. Elas tinham um pouquinho mais de dinheiro e elas iam na barraquinha da esquina, comiam a merenda, iam na barraquinha da esquina e compravam um monte de besteira e comiam. E essas crianças eram mais obesas, hipertensas, dislipidêmicas. E aí foi muito difícil a gente publicar, porque hoje os determinantes sociais influenciam, então, pobre que trabalha muito, que influenciam a doença cardiovascular, mas veja que nesse caso influenciam beneficamente, porque as crianças faziam o que tinham que fazer, uma merenda escolar satisfatória e andavam, faziam exercício físico e eram pobres, muito pobres, e no entanto tinham uma saúde cardiovascular melhor. E assim, então não é uma regra, né? Então cada um vai ter que tentar achar. A gente trabalha para caramba, que horas que a gente vai fazer exercício de madrugada, comprar uma bicicleta para andar dentro de casa, uma esteira, pular corda, fazer outras coisas que sejam possíveis fazer. Mas cada um vai ter que entender uma forma de driblar essa doença cardiometabólica que nos espera logo na esquina à frente, não tem jeito. Obrigado, Glaucia. Simone? Nenhuma pergunta nesse momento, doutor Ron. Tá bom. Então, vou fazer uma última pergunta aqui para a Glaucia, até pelo avançado horário. Glaucia, um dos fatores aí que nós temos cada vez mais prevalentes é o parte do estresse, né? O estresse que está aí no nosso dia a dia, cargos de administração, ou problemas familiares, qualquer natureza. Eu queria saber de você como fica o uso dos ansiolíticos na gênese dessa doença também em relação a esse quadro tão prevalente que é do estresse, ansiedade, tensão no nosso dia a dia. Como é que você vê isso, por gentileza? Rômulo, os ansiolíticos são as drogas mais usadas no mundo, as mais vendidas, né? Que a indústria farmacêutica mais ganha dinheiro, porque são drogas mais antigas e elas vendem demais. Mas não adianta eu usar os ansiolíticos, porque, na verdade, eu vou ter um efeito pontual. E o que a gente está buscando aqui é um efeito global para diminuir a inflamação, para diminuir citocinas, para diminuir disfunção endotelial, para diminuir. Então, assim, eles têm um papel pontual naquele momento, mas eu tenho que trabalhar com esse indivíduo para dar saúde física, mental, e espiritual. E você já sabe, né? Nós aqui na cardiologia trabalhamos muito com o Célia, que adora isso, e a gente mostra que talvez, às vezes, a integração, por exemplo, de um indivíduo desse a uma comunidade faz com que ele tenha mais capacidade de vivenciar os problemas com menos medicamento, e isso tem um efeito benéfico no sono. A gente não falou, mas o sono também é muito importante para as doenças cardiovasculares e cardiometabólicas. Mas, na verdade, ele é a ponta do iceberg, né? Porque se eu tenho ansiedade e depressão, eu não durmo e acabo tomando remédio. Então, é uma coisa pontual, mas não resolve o problema. Eu preciso trabalhar com as questões que levaram esse indivíduo a chegar àquele ponto de estresse tão significativo. Obrigado. Glaucio, eu acho que hoje foi uma noite extremamente importante, que nós estamos falando, continua sendo, infelizmente, né, lá em cima, né, na primeira causa de morte no mundo, né, são as doenças cardiovasculares, infelizmente avançando muito, de uma forma muito célere, né? Infelizmente, as doenças oncológicas, né? Mas eu tenho certeza que a história foi mudada um pouco, né? Com a penicilina, foi mudada com as estatinas, né? Agora com esses controles da glicemia. Então, acho que isso aí foi muito importante. Muito obrigado. Esperamos te encontrar aqui outras vezes e será muito importante. Eu quero passar agora a palavra para a Célia, depois para você e depois eu sempre passo para um amigo para fazer o encerramento. Muito obrigado, tá, Glaucio? Uma satisfação muito grande te receber aqui na sua MERJ, Somei e na Ambibarra. Obrigada, Romo. Obrigada pelo convite. Célia, por Bem, favor. eu sabia, né? Sabia que nós íamos ter informações preciosas hoje à noite, principalmente para as diferentes especialidades. Eu vejo, sabe, Glaucia, do meu consultório, eu tenho assim meus pares. Então, eu tenho nutricionista e psicóloga. Hoje mesmo, eu ainda estou aqui no consultório.
Hoje mesmo eu encaminhei uma cliente justamente por essa condução que muitas vezes eu gosto de conversar, gosto de esclarecer. Zelina colocou algo que é muito importante, a questão da dificuldade que é mudar o estilo de vida. Realmente, nesse mundo louco que nós vivemos hoje, de N cobranças, o estresse diário, introduzir novos hábitos, às vezes arraigados no que a gente tem de informação familiar, hábitos errados, a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Mas o que você falou faz com que os colegas pensem cada vez mais o quanto é importante a gente interferir no básico. Eu trabalhei na universidade, trabalho ainda, mas trabalhei muitos anos em atenção primária, coordenando o programa do HU dentro da Vila do João, e lá eu tive a oportunidade de fazer trabalhos belíssimos, em que a gente trabalhava exatamente a informação ligada ao estilo de vida. Se a gente for lá na origem, na base, a gente consegue muita coisa boa. Então, tudo que você falou hoje agregou muito valor para todos nós. E mais importante ainda, tudo isso baseado em muita evidência de qualidade. Então, que prazer ter te ouvido. Muito obrigada. Saiba que você virá outras vezes. Aquele assunto que você falou na AMB, mulher infarta, como infarta? E aí? Então, a gente tem assunto aí, homem infartando, mulher infartando, outras questões ligadas à saúde cardiovascular. Conte conosco fazendo esse convite. Então, eu te agradeço, obrigada, e obrigada a todos os colegas que estão aqui conosco nessa noite. E, com certeza, essa aula sua vai ser muito consultada no YouTube a seguir, alguns meses daqui à frente, tá? Muito obrigada. Rômulo, passo a bola para você. Obrigado, Célia. Passa a palavra aí para a Gláucia, por favor. E depois das suas palavras, Gláucia, eu sempre escolho aí um colega para falar, e dessa vez eu vou escolher, depois da sua fala, eu vou escolher o doutor Benjamin para fazer o encerramento dessa reunião. Então, mais Nossa, uma que vez, muito honra, obrigado mesmo, Gláucia. que Gláucia, honra contigo, terminar as com o palavras Benjamin, aí, viu? Obrigada, finais. terminar com o Benjamin vai ser uma honra. Mas assim, eu vou te lançar um desafio, vou agradecer a Célia, né? E vou lançar um desafio. Eu acho que vocês poderiam ter como uma bandeira, já que é uma associação médica de múltiplas especialidades, talvez fazer alguma campanha para esclarecer a população, e a gente não vai sair na rua distribuindo panfleto, mas talvez criar alguma uma forma de educação para os nossos pacientes mesmo, coisas digitais que você possa falar um pouquinho da importância dessa doença cardiometabólica, que eu acho que já seria uma grande contribuição da Somerge para os seus associados. Pensar um pouquinho nisso, que eu acho que seria um desafio que eu estou te lançando. Eu sei que você gosta de desafio, né, Rômulo? Já te conheço já desde a época do nosso internato, então dessa ideia, porque acho que seria abrangendo exercício físico, dieta, e aí as doenças mais comuns, acho que seria uma coisa bem interessante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer enorme, uma honra. Tá aceito, obrigado. Doutor Benjamin? Muito bem, Rômulo. Primeiramente, quero parabenizar a nossa colega Gláucia, né, que nos brindou aí com essa excelente palestra, né? E quero dizer que a Somerge está de parabéns quando inaugurou, há anos atrás, talvez aí quase uma década atrás, esse espaço das últimas quartas-feiras de cada mês para promover um evento científico, né? E não só científico, até também prestação de serviço. Todos nós reconhecemos aí as palestras sobre imposto de renda, livro caixa, isso sempre está no pensamento do médico, e isso realmente a Somerge presta esse serviço, né? E não podia ser de outra maneira. O convite à Gláucia me encheu de alegria, até porque a gente iria rever uma companheira valorosa, né, que participa conosco aí do dia a dia do Conselho,
eu que estou um pouquinho afastado dessa atividade, mas em São Paulo assisti a palestra dela e já antevia a riqueza de informações que a gente teria aqui nesse espaço. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? E, em especial, a nossa palestrante Gláucia, e fiquei muito feliz de te ver hoje aqui. Falei para minha mulher, vamos jantar mais cedo, porque eu não posso deixar de assistir essa palestra. E, realmente, jantamos um pouquinho mais cedo para eu poder assistir a palestra da Gláucia. Muito obrigado, Gláucia, e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado a todos, obrigado, diretoria, obrigado a todos que estiveram aqui, nossos convidados e associados. Tchau, boa noite. Obrigado, Glaucio, obrigado a todos, uma boa noite. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite, pessoal.